Olá, maravilhosos! Boa noite, João. Boa noite, visionários. Boa noite a todos. Vamos lá para isso. Hoje a gente vai estar falando sobre o posicionamento intencional. Você sabe o que vem a ser exatamente isso? Posicionamento intencional? Vocês já ouviram falar sobre o filho do King? Do King, o rei do Kuduro? Pois muito bem, o filho do Na Grelha. Ele está fazendo uma confusão nas redes sociais, dando dor de cabeça e muitas outras coisas para as pessoas. Por quê? Porque ele está se posicionando de jeito intencional. Mas como assim, Chocolate? Vocês sabem o que ele tem vindo feito, o que, que ele está fazendo com as pessoas, principalmente na sua área, naquele estilo de música que eles atuam. O Kuduro, provocando, levantando discussões de todas as áreas e de todos os. Então, estamos falando sobre o posicionamento intencional do filho do King. Quando ele decidiu, escolheu falar sobre uma pessoa. Ele poderia se posicionar de um jeito diferente. Ele podia enaltecer, ele podia elogiar, engrandecer e mostrar exatamente o valor, o respeito pelas pessoas ou pelos adultos que ele encontrou e que foram concorrentes ou que trata ou indiretamente com seu pai. Mas o que, que o menino está fazendo? Está se posicionando. É isso daí. Ele está se posicionando e de uma maneira intencional. Ele não está sendo apenas ocasional, não está fazendo as coisas para que as pessoas pensem que ele não está fazendo. Porque, afinal de contas, o ditado é claro. Vocês já ouviram aquele ditado? Quem não é visto não é lembrado. E para que você seja lembrado, as pessoas precisam falar de você. Esta é uma das estratégias. Mas vamos ao nosso tema: posicionamento intencional. Vamos começar pelo posicionamento. Você sabe o que é um posicionamento? O posicionamento é a forma como você se apresenta para a sociedade. O jeito como você quer que as pessoas ao seu redor saibam ou te conheçam ou te vejam ou saibam exatamente quem você é, aquilo que você representa na sociedade através da perspectiva, da percepção das pessoas, de acordo com aquilo que você apresenta, de um jeito ou de outro. Como você quer ser visto, como você quer ser lembrado, o que você tem feito exatamente para que os seus objetivos sejam alcançados. Por isso é que a gente vai ver que no posicionamento e a maneira como a gente se apresenta, ela precisa ser clara. O seu ponto de vista, a sua visão precisam comunicar exatamente aquilo que você deseja alcançar, tanto pelas pessoas, como pelos produtos ou pelos serviços. Então, o posicionamento intencional tem a ver com a clareza da sua visão, das suas metas, das suas ideias. Por isso que falamos sobre o posicionamento do filho do rei do Kuduro. Pois muito bem, ele podia se posicionar de um jeito diferente. As pessoas falam, nossa, mas ele não precisava fazer isso. Ele poderia fazer as coisas. O problema é que o ser humano tem a mania de apenas valorizar quando os outros estão falando mal uns dos outros, quando as pessoas estão puxando o tapete dos outros, quando as pessoas estão denegrindo a imagem dos outros, as pessoas estão lá aplaudindo. Se ele estivesse falando bem, se ele estivesse enaltecendo, talvez ele não estivesse tendo essa visibilidade que está tendo agora. Então, o que você precisa saber é que o posicionamento em que você se coloca, ou a forma como você se apresenta para o mercado, é do jeito que as pessoas vão realmente te colocar no nível mais para baixo ou mais para cima. E isso tem a ver com valores, entre outras coisas. E quando nós falamos sobre o posicionamento intencional, tem três elementos que são muito importantes, que seria a clareza dos seus propósitos, a autenticidade e o impacto que você acaba causando. A clareza dos seus propósitos estão relacionados realmente com a clareza dos seus objetivos, não é? E isso vai acabar definindo ou determinando as suas escolhas, a decisão, as prioridades e como você quer que as pessoas realmente te vejam, ou como você quer que as pessoas realmente acabam te vejam te enxergando. Oh. Tem a ver com a sua imagem. E a imagem que as pessoas têm sobre nós
está relacionado com aquilo que a gente faz, como nós nos comunicamos e o que é que nós estamos comunicando para a sociedade, através das nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas ações. Ou seja, tudo em nós fala e tudo em nós determina e define quem nós somos perante o ponto de vista da sociedade. E isso não envolve apenas nas redes sociais. Isso tem a ver com os negócios, tem a ver com as nossas relações pessoais, interpessoais, as conexões que a gente faz de um jeito ou de outro, direto ou indiretamente. Então você acaba passando uma imagem ou uma percepção correta ou errada. E não se trata de ser correto ou de não ser correto, porque quando nós estamos falando de posicionamento intencional, antigamente existia aquele posicionamento ocasionais, não é? Que de repente as pessoas, uau, tiraram uma foto, principalmente celebridades, famosos, eu não sabia, foi flagrado fazendo alguma coisa. Hoje em dia, até as traições, a regra das traições, até qualquer coisa que ocasionalmente deveria ser assim, igual aconteceu, até isso a gente já duvida se teve realmente uma intenção ou se foi ocasional ou foi algo esporádico. Mas hoje em dia, o posicionamento intencional, principalmente nas redes sociais, principalmente para grandes marcas, para pessoas com nomes na sociedade, uma relevância tem sido realmente ocasional. Nenhuma foto é clicada por engano. Chocolate não aparece nas redes sociais, independente do que eu esteja oferecendo, falando, dançando, cantando, seja lá o que eu apresentar, postar nas minhas redes sociais, acredite. Tudo isso tem a ver com um posicionamento intencional, ou seja, a estratégia utilizada de acordo com aquele post tem a ver exatamente com os objetivos dos quais eu pretendo alcançar, qual público eu pretendo alcançar naquela ocasião, naquele momento e naquela circunstância. Ali está uma estratégia do nosso posicionamento intencional. E aí a gente vai ter outro elemento, que é a autenticidade. Nós vemos que algumas pessoas na sociedade, apesar de terem esse posicionamento intencional, fazendo as coisas de acordo com aquilo que eles gostariam de alcançar pelos seus objetivos, comportamentos, a falta de autenticidade tem sido fundamental para o sucesso desse posicionamento. Porque quando nós estamos falando do posicionamento intencional, em que envolve a autenticidade, estamos falando justamente de quê? Em que você precisa mostrar de uma forma mais autêntica a sua verdade, a sua luz, o seu brilho, para que isso possa impactar quem estiver ao seu lado. Então, algumas pessoas, apesar de terem essa estratégia de um posicionamento intencional, infelizmente elas não conseguem alcançar os objetivos ou causar um impacto desejado ou esperado por esse tipo de estratégia, porque pela falta de autenticidade. Muita gente vem falando que o filho do King, infelizmente, não tem a autenticidade que o pai tinha, que o pai também fazia, ou tudo que o pai fazia, ele está tentando fazer agora, mas não tem o mesmo impacto. Acontece que eram tempos diferentes, momentos diferentes, e é uma percepção diferenciada. Então, sempre que a gente olhar para o menino, querendo ele ou não, a gente vai ver o pai. Ou seja, ele tem uma referência de grande importância, uma relevância muito grande, um peso muito grande. Então, ele precisa criar a sua própria autenticidade através dos seus próprios conteúdos, através da sua própria verdade, e não imitar o que o pai fazia. Isso acaba perdendo a autenticidade por parte dele. Ele precisa se mostrar, ele precisa mostrar a sua relevância, e isso que vai acabar causando impacto. Ou seja, a imagem que as pessoas têm sobre nós, de acordo com aquilo que nós fizemos e como nós gostaríamos de ser visto. Então, ele está querendo ser lembrado apenas com a imagem do pai. O posicionamento intencional não tem a ver somente com isso, tem a ver com você ser autêntico para impactar realmente de uma maneira mais séria. Daí vamos definir valores, você precisa conhecer o seu público e comunicar-se constantemente de acordo às metas e objetivos traçados. Não basta apenas falar, não basta apenas mostrar, você precisa realmente fazer com que as pessoas entendam o seu ponto de vista, como você realmente quer que as pessoas te percebam, e isso vai acabar modificando os seus resultados e vai agregando cada vez mais valor. Então, a pergunta que você precisa fazer é o que eu quero transmitir e como eu vou transmitir.